Boa noite. A prática do esporte de alto rendimento, em qualquer modalidade, vem demonstrando que a capacidade física do corpo humano parece não ter limites. Ao mesmo tempo, exige cada vez mais dos atletas e, num mundo competitivo, treinamentos extenuantes muitas vezes são complementados com práticas proibidas para atingir metas ousadas. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o médico especialista em medicina esportiva, Félix Drummond. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas César Cidade Dias, da Band News FM, Walter Júnior, do Metro Jornal e Hernani Campelo, da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado. Doutor Félix, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é uma satisfação estar no Frente a Frente com essa equipe de alto quilate aqui. Vai ser um desafio bem interessante poder tentar sanar as questões relacionadas à medicina do esporte. Falando em doping, né, doutor? O esporte de alto rendimento hoje, e o que ele exige hoje dos atletas em termos de metas, de objetivos, é possível sem a prática do doping? Olha, nós preconizamos, e eu há muito tempo trabalho no controle antidoping. Trabalhei 7 anos lá no início da carreira e retomei em 2011, assumindo a coordenação do controle de doping no futebol aqui e também participando de 2 Pan-Americanos e dos Jogos Olímpicos. O nosso entendimento é que sim, que os atletas podem ter um ótimo desempenho sem o uso de substâncias dopantes, até porque a gente sabe que elas podem, além de tudo, trazer, principalmente a preocupação é trazer o dano à saúde desses atletas, né? Se não no curto prazo, mas no médio prazo, né? Então, sem dúvida nenhuma que é possível, mas a gente sabe que existe a tentativa da burla sempre, por isso que a gente faz o combate ao doping, né? Através de educação, através de um sistema hoje internacional de controle de doping para todos os esportes. Hoje não tem nenhum controle de doping que a Organização Internacional WADA não saiba, porque na verdade toda ordem de missão de cada controle de doping sai da WADA, né? Então, por exemplo, amanhã tem um jogo, Copa do Brasil, haverá controle de doping, já recebemos uma ordem de missão. Então, o sistema todo está integrado hoje. Então, há um combate ferrenho. Claro que existe gente que preconiza, gente que trabalha, gente que investe no sentido de burlar esse controle. Doutor, claro que o sistema é antidoping, né? Então, tem que criar algo para combater o doping. Então, o doping vai surgir primeiro do que o anti, para vocês conseguirem detectar. Hoje em dia, a distância parece menor, né, em relação ao combate. Quantos passos atrás o pessoal do antidoping está do que vocês imaginam, assim? É difícil mensurar em passos, né? Mas sem dúvida nenhuma que houve uma evolução muito grande em termos de tecnologia, de detecção, de aparelhos que detectam as substâncias. Por exemplo, algumas substâncias não eram detectáveis num período curto há um tempo atrás, hoje praticamente é difícil não detectá-las, né? O problema é o surgimento, como tu disseste, de novas substâncias ou novas tecnologias. Na verdade, a preocupação maior hoje até, não que a gente não controle as substâncias, claro que controlamos todas, tem uma lista de conhecimento público. Essa lista todo ano em outubro ela é revisada e colocada no janeiro seguinte em prática, mas hoje a preocupação muito grande em relação à manipulação, né? Ou seja, a manipulação do sangue, a manipulação de hormônios, enfim. Muitas vezes não é a questão do uso de uma substância diretamente. Mas, realmente, a gente entende que há um avanço à medida que existe houve a organização da WADA de uma forma
paritária, digamos assim, com uma participação de membros governamentais e do esporte, o que ajudou também na questão da legislação, no sentido de controle e de punição. Então, há um avanço nesse sentido, há um avanço tecnológico e há um avanço também em pesquisa. Se pesquisa muito hoje, né? A gente sabe que os laboratórios têm trabalhado, têm ajudado muito nesse sentido, os laboratórios que são credenciados pela UADA, né, têm trabalhado muito no sentido de pesquisa, de buscar talvez novas substâncias. A questão do sobrepeso sempre foi um drama para alguns atletas, especificamente do futebol, em todas as décadas. O Claudio Miro sofria muito com isso, com sobrepeso, o saudoso Claudio Miro, que teve abreviado a sua carreira justamente pelo sobrepeso. Agora, recentemente, tem um caso notório do Walter. Como é que se consegue conciliar, se é possível conciliar a medicação para o emagrecimento, para o controle do peso em alguns atletas, e não sendo substância que é detectada no antidoping? Como é que o senhor vê essa questão? Isso é possível ou não? Realmente, medicamento que controla o peso vai detectar o doping e pode afetar e melhorar o rendimento inadequadamente? A maioria dos medicamentos realmente são contraindicados, não são liberados, porque são estimulantes, né? Na sua maioria contém algum componente estimulante. Então, assim, a questão da abordagem do sobrepeso no atleta, ela passa por uma educação do atleta em termos de reeducação alimentar, um apoio psicológico, que eu acho que, infelizmente, a gente lança a mão pouco no nosso meio. Acho que no Brasil se usa muito pouco o profissional da psicologia, da psiquiatria, do esporte, né? E a atenção do clube para com esse atleta desde o início da carreira, quanto mais cedo abordar essa dificuldade que ele tem. Então, realmente fica difícil o tratamento medicamentoso aí. E nem é recomendável. Doutor, o senhor coordena um dos principais, hoje, institutos do esporte no Rio Grande do Sul, talvez o principal instituto de esporte no Rio Grande do Sul. Nós temos no futebol altos investimentos em atletas. E, ao mesmo tempo, nós sabemos já que esses, mesmo com altos investimentos e altas estruturas em departamento médico, fisiologia, nós temos um número médio de lesões ano, em todos os clubes, independente de onde eles vêm. Até que ponto a gente consegue evoluir? Por exemplo, um jogador como o Diego Tardelli tem uma lesão muscular e fica 2 meses parado e custa 2 milhões de reais parado no departamento médico. Como diminuir esse problema dos clubes, essa dificuldade, e até que ponto a medicina consegue chegar nessas lesões musculares? Bom, aí tu já me dá um gancho para eu falar um pouquinho do nosso estudo no Gauchão de 2018. Nós fizemos um levantamento das lesões durante todo o Campeonato Gaúcho, baseado na tecnologia, ou na metodologia, melhor dizendo, da UEFA, né? Eu tive conversando com o coordenador desse estudo em 2016 no Congresso Mundial, depois assisti ele no Congresso de Barcelona em 2017, e quando ele mostrou que, além dos clubes da UEFA, 9 equipes na América do Sul tinham, assim, algum controle das lesões conforme eles recomendavam, foi aí que eu tive a ideia e levei o Ivan Pacheco da federação. Bom, se na América do Sul 9 clubes são estudados, nós vamos estudar 12 no Rio Grande do Sul, já é um N bem interessante. E realmente saiu um estudo bem interessante, foi um estudo com todo o procedimento científico e ético que necessita, passou pelo Comitê de Ética, e que nos traz a informação do nosso meio, né? Porque a gente tem a informação na literatura, nós vamos buscar. A prevalência de lesões é tal. Hoje nós temos um retrato do que aconteceu em 2018, estamos repetindo agora em 2019. E, bom, por que me chamou a atenção de fazer esse estudo? Não é só para a gente ter uma estatística nossa, conhecer o que é que acontece no nosso meio, mas porque, a partir desses estudos, que na UEFA começaram em 2001, vários estudos surgiram. Bom, essa lesão que mais acontece, o que nós podemos fazer para reduzir essas lesões, né? Então, a lesão que mais ainda acomete é a lesão de posterior de coxa, muscular, né, no futebol, mas é a que foi mais reduzida no decorrer desses anos, no estudo da UEFA, em função de intervenções no sentido da prevenção.
A ideia realmente do estudo é essa, é nós ajudarmos os clubes, especialmente, e aí é importante falar, especialmente os clubes do interior, que têm talvez um pouco mais de dificuldade de recursos, no sentido de que a gente possa criar estratégias de redução de lesões. Então, para a gente poder fazer uma atuação sobre uma lesão, seja do indivíduo ou seja na equipe, a gente tem que ter o diagnóstico. Então, nós com esse estudo fizemos um primeiro diagnóstico, né? Se a gente for particularizar atleta A, B ou C, eu entendo que clubes como o Internacional Grêmio têm uma estrutura maravilhosa de recursos humanos, médicos e fisioterapeutas do mais alto nível, e que estão nos acompanhando no nosso estudo. E aí, assim, esses atletas precisam ser bem avaliados, bem monitorados. E a medicina preventiva, o treinamento em si, ou os homens do treinamento, eles aceitam essa medicina preventiva ou ainda tem um preconceito quanto a isso? Olha, eu vejo hoje como se aceita muito, né? Então, assim, eu particularmente comecei a minha carreira no 5º ano de faculdade na medicina esportiva, né? E segui para sempre aí, porque me identifiquei. Quando eu comecei lá como estagiário no Grêmio, no 5º ano de faculdade, as avaliações eram assim, bom, tu tá bem de joelho, tornozelo, beleza, vai em frente. Porque assim, todo atleta federado, ele precisa ter uma assinatura de um médico atestando que ele está bem de saúde. E aí, para minha surpresa, logo em seguida eu fui contratado. Primeiro contrato que eu estava lá, doutor, o senhor tem que assinar aqui o contrato do jogador fulano de tal. Eu cheguei, mas eu não examinei ele. Não, mas doutor, mas é assim mesmo. Eu cheguei, não, mas então não vai ser mais assim. E aí tu começa a perceber, o atleta era só avaliado do ponto de vista neuromuscular, articular, e o aspecto cardiológico, e o aspecto fisiológico, nutricional, né? Então, quer dizer, a partir de uma abordagem mais ampla da medicina do esporte, hoje a gente tem toda a tranquilidade de dizer da importância, né? A gente tem hoje um doutor Crescente, médico do Internacional da Seleção Brasileira. A gente tem em todos os clubes, o Dr. Márcio Dornelles no Grêmio, o Dr. Rabaldo, apesar de ser um cirurgião, fez especialização conosco, né? Então, existe uma preocupação dessa integração, né? O senhor falou da estrutura de Inter e Grêmio, né? Gostaria de saber dos resultados que vocês encontraram nesse estudo do Campeonato Gaúcho. Se há uma diferença muito grande em número de lesões relacionadas ao tamanho do clube, né? Nós temos um futebol muito heterogêneo. Clubes que disputam só o gauchão, Inter e Grêmio de elite, Juventude, Brasil, São José, que são de 2ª a 3ª divisão. Há resultados diferentes, significativos em número e em tipo de lesões? Eu não tenho esse dado para te dizer hoje, tá? Porque, em primeiro lugar, como esses resultados a gente terminou de tabular recentemente, nós enviamos para os clubes e nós vamos ver qual a melhor maneira de fazer uma divulgação com a consideração dos colegas, porque é importante salientar, assim, esse estudo só foi possível graças à colaboração e à participação de médicos e fisioterapeutas de todos os clubes. Como tu sabes muito bem que aqui em Porto Alegre existe uma rixa, e as pessoas me vinculam, depois que eu estive no Grêmio, passei 13 anos no Internacional, as pessoas me vinculam de alguma maneira mais ao Internacional, e eu tenho toda a tranquilidade de ter trabalhado muito bem essa questão de separar torcedor do profissional, né? Tanto que eu sou muito bem recebido, tanto em Grêmio como em Inter, né? Muito respeitado, até em função de estar à frente da Comissão de Controle de Doping, eu sempre fui muito respeitado nesse sentido. Mas eu sempre tenho cuidado, e a gente sempre teve desde o início assim, eu não tive acesso a esses dados. Nós temos um pesquisador, o Douglas Soares, que é um doutorando, que fez toda a parte estatística, ele está com todos os dados, encaminhou para os clubes, e agora nós vamos ver essa análise de clube, para a gente ter o cuidado, de que essa informação não fique assim leviana, digamos assim, no sentido de que
está passando uma informação que não deveria. Então, nós tivemos todo esse cuidado até agora e nós vamos continuar mantendo. Então, até a gente pede desculpa porque acaba atrasando algumas informações, mas para nós o mais importante é manter a credibilidade, manter essa questão assim de isenção mesmo no estudo. Então, eu não tenho essa informação, infelizmente não tenho essa informação ainda para te dizer se tem mais ou menos em clubes que disputam mais ou menos. A questão da tão falada maratona de jogos, clubes de Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, mas especialmente os de Série A, com outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, chegam a jogar 70, 80 partidas ao ano. Qual é um limite que um atleta de alto rendimento pode jogar numa temporada? Existe um estudo nesse sentido? Um atleta bem preparado vai jogar 40, 50 partidas? Porque o rodízio de jogadores, que já é muito comum na Europa, finalmente começa a ser comum e melhor entendido no Brasil também. Eu não sei de estudos a respeito do número do N de partidas para cada atleta individualmente, até porque a gente sabe que existem atletas com características fisiológicas diferentes, aqueles que têm mais resistência. Existem os linhas azuis também por aí. Exatamente. Então, existem as exceções. Existe, claro, hoje muito mais monitoramento da questão do desempenho dos atletas, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista da carga de trabalho, que permitem, sim, que se faça esse rodízio que tu falaste, que na Europa se faz. É difícil os clubes da Europa, pelo menos os grandes clubes, não terem duas equipes principais, né? Então, sem dúvida nenhuma que essa questão do rodízio é importante e o monitoramento conforme uma boa pré-temporada, conforme o nível de treinamento e realmente com jogo em cima de jogo, a recuperação ela fica difícil. 48 horas, às vezes precisa de 72 horas e já está no outro jogo. Então, qual o tempo ideal de recuperação de jogo para outro? Geralmente é em torno de 48 horas. Né? Alguns precisam mais, outros precisam menos. Depende do nível de exigência que teve na partida, depende da posição que joga. Né? E é difícil individualizar, né? Como individualizar preventivamente? Não, até se consegue individualizar. Tem marcadores bioquímicos que se acompanham, tem marcadores. E esses clubes todos têm essa estrutura? Olha, eu creio que os principais sim. Acho que os principais hoje têm, né? Grêmio, Internacional, os clubes de Série A brasileiro. Todos têm. Praticamente todos devem ter. Agora, até porque tendo esse intervalo mínimo de 48 horas, o cara não treina, né? Jogo e jogo. E o desgaste no jogo, obviamente, é maior do que no treino. Exatamente. Essa é a dificuldade. Até que ponto, até pegando o gancho da pergunta também, até que ponto também a carga de treinamento e a pré-temporada ela vai determinar, né, vai ser um fator ou não de lesão, né, durante a temporada? O que a gente sabe é que a pré-temporada, que cada vez mais nos últimos tempos encurtou para os grandes clubes, né, os clubes de Série A. Quanto mais curta a pré-temporada, mais predisposição à lesão, mais problema de desempenho vão ter esses clubes. Né? Nós vemos assim que no início do Campeonato Gaúcho fica claro assim, que o Grêmio e o Inter, que entram depois, que fazem uma pré-temporada menor, custam um pouco no início a ter uma adaptação à temporada, diferente dos clubes do interior que começaram a pré-temporada lá em outubro, novembro. Em relação à prevenção de lesões, para onde é que a medicina esportiva está caminhando? A gente tem os exames que detectam a questão muscular, tem a questão articular, que ela é do jogo, é do embate, mas para que caminho, qual é o próximo passo da prevenção na medicina esportiva? Bom, a partir do diagnóstico que nós temos, né, e está claro assim, existem tendências de intervenção no sentido de ou diminuir carga de trabalho ou melhorar algum aspecto. Por exemplo, vamos citar o caso mais comum aí, que é a lesão de posterior de coxa.
como é que se diminuiu a lesão de posterior de coxa? Os noruegueses fizeram um estudo, né, e criaram um tipo de exercício, que é o exercício nórdico, que hoje todo mundo faz e que é um exercício que realmente qualifica essa musculatura para enfrentar o desafio de jogar futebol. Então, o passo da medicina do esporte é associar técnicas de treinamento junto com as avaliações físicas e fisiológicas e bioquímicas também, e junto com, e o mais desafiante aí é a questão da interdisciplinaridade, trabalhar aquilo que o César estava questionando, trabalhar junto com a comissão técnica, e aí é preparação física, é fisioterapia, é treinador, para todo mundo trabalhar conjuntamente para poder cada vez mais, porque às vezes a detecção de um fator de risco pode estar ali no treinamento. E talvez o médico não esteja ali, está o preparador físico, está o treinador. Então, essa integração ela é fundamental no sentido e eu acho que a medicina do esporte tem esse papel interdisciplinar muito claramente. Então, isso facilita as nossas intervenções. Historicamente, doutor Félix, a medicina era a solução, né? Se criava o problema e a medicina vinha e solucionava o problema dentro das suas condições. No esporte amador, chegando dentro até do seu trabalho junto ao Instituto, o esporte amador hoje já entendeu que a medicina precisa vir antes da prática esportiva de alto rendimento? O esporte amador já entendeu, já compreendeu isso? Ou isso passa obrigatoriamente para quem tem alto investimento, no caso do futebol? Não, eu acho assim, está acontecendo de maneira gradual, né? Quando nós lançamos o Instituto de Medicina do Esporte em 2013, né? 5 para 6 anos, a procura espontânea pela medicina do esporte ainda era pequena. Né? Em 2013 ainda era pequena. Mas hoje, felizmente, a gente já tem uma procura bem interessante de atletas amadores de várias modalidades, né? Ciclista, corredor de rua, lutas, né? Jogadores de futebol que são amadores, mas que jogam de forma sistemática. Então, hoje já existe assim, uma preocupação e cada vez mais a gente tem recebido jovens, né? Pais levando jovens. Não, doutor, o meu filho joga futebol, mas eu quero saber como é que está a saúde dele, o que a gente pode fazer para melhorar a performance dele, o que a gente pode fazer para prevenir lesões. Então, a partir do momento que a gente sistematiza as avaliações, né, eu acho que a gente também é um passo importante no sentido da prevenção de lesões. Então, nós temos visto hoje no Instituto de Medicina do Esporte cada vez uma procura maior, né, no sentido de avaliar previamente o estado do atleta, seja ele um nível mais elevado, seja ele de um nível mais amador, né? E a ideia do nosso estudo, porque o Instituto de Medicina do Esporte, ele tem, a partir da sua certificação internacional, é um centro certificado pela Federação Internacional de Medicina do Esporte, o compromisso de fazer pesquisa e o compromisso de levar as melhores práticas. E, na verdade, quando a gente faz uma pesquisa, como nós fizemos no Gauchão, nós estamos buscando elementos também para tratar o nosso paciente, atleta amador ou profissional, do dia a dia. Então, até o Dr. Ivan fez uma comparação que nem o carro e a Fórmula 1, né? Então, a gente melhora a tecnologia na Fórmula 1, nós buscamos mais informações a respeito das questões da medicina do esporte para levar para o cidadão no dia a dia. Até porque nós todos sabemos muito bem que todos devem fazer alguma prática de exercício, né? Devem ter algum tipo de atividade, né? É verdade. Só falando nisso, sobre a questão da atividade física, da prática da atividade física, a oferta hoje em dia é muito maior do que era há 5, 6 anos, tem modalidades novas. Qual é o principal erro que as pessoas, quando buscam uma nova atividade física, cometem e acabam tendo que
sei lá, 1 ano, 2 anos depois, tendo que procurar o senhor. Walter, desculpa, doutor, a gente tem que fazer um intervalo. A gente guarda a pergunta para o início do segundo bloco. Frente a frente faz um breve intervalo, já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o Frente a Frente, hoje conversando com o Dr. Félix Drummond, especialista em medicina esportiva. Walter, eu te interrompi no final do programa. Doutor, tinha perguntado para o senhor antes do intervalo qual é o principal erro que as pessoas que iniciam a prática esportiva ainda cometem e isso acarreta num problema físico para consultar o senhor lá na frente. Perfeito. Bom, a primeira coisa que a gente sempre salienta, é que as pessoas devem praticar um exercício físico regularmente. A avaliação por um profissional, seja médico, educador físico, fisioterapeuta, enfim, a avaliação por um profissional não pode ser impeditivo dessa pessoa fazer uma prática de exercício. Porque a gente sabe que o sedentarismo ele é muito prevalente e ele é, sim, um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não degenerativas, como pressão arterial, hipertensão arterial, diabetes, doenças cardíacas, né? Então, esse é o primeiro pressuposto, não podemos assustar. Mas, por outro lado, tu não podes permitir que a pessoa saia de um estado de sedentarismo e vá correr, né? Que muitas vezes as pessoas fazem. Eu resolvi dar uma corridinha que eu preciso perder peso, o carnaval está aí, o verão está aí, sempre tem alguma meta mais urgente, então tem que cuidar com essa urgência. É óbvio que o ideal é que as pessoas passem por uma avaliação, né? E existe uma discussão até que ponto essa avaliação deve ser mais profunda ou mais superficial, mas pelo menos uma avaliação com um profissional de saúde, com um médico, seja ele de uma especialidade clínica ou um médico do esporte que tem um viés mais para isso, e também que ele comece uma prática de exercício preferencialmente junto a um profissional de educação física, eventualmente, conforme a situação, às vezes precisa começar pela fisioterapia, bom, tudo bem. Mas o que mais ocorre é isso, assim, as pessoas desinformadas iniciarem de uma forma sem nenhuma orientação ou sem nenhum cuidado e acabar exagerando, né? Esse é o principal problema. E aí realmente elas acorrem a nós e a gente procura corrigir esse rumo, mas a gente sempre insiste que o importante é as pessoas fazerem exercício físico, comece de uma forma leve, se tiver alguma dificuldade, venha consultar com um profissional que entenda um pouco do assunto. Acredito que a prática esportiva tem um verdadeiro boom, né, em Porto Alegre, no Brasil como um todo. Muita gente praticando esporte, acho que não era assim há 20, 25 anos atrás, mas é um número muito grande, um percentual bastante significativo da sociedade que hoje pratica a sua atividade física regular. E com isso, proliferam academias, proliferam lojas de produtos de suplementação alimentar, e nesse detalhe que eu queria ouvir do senhor. São lojas que tu entra numa loja, tem diversos tipos de produtos, de todos os nomes, nomenclaturas, e livre acesso, né, para o consumidor. Como é que o senhor vê essa questão e que tipo de medicamentos são comercializados e que tipo de auxílio e de risco ele pode trazer ao atleta amador? Bom, não é medicamento, né? É um suplemento. Suplemento. Né? Então, o nome já traz assim, é um suplemento. Ou seja, deveria suprir a deficiência que essa pessoa tem, né? Na alimentação, especialmente, ou por uma dificuldade em função de um treino muito puxado, é possível que ela precise de uma suplementação, né? O importante é ter uma orientação do especialista em medicina do esporte, de uma nutricionista. Mas são vendidos livremente. As pessoas usam livremente, né? Escutam, leem na internet, usam livremente. Tem que ter critério, são poucos os suplementos que estão bem estudados e comprovados, são poucos, né? Aí a gente volta um pouquinho lá para o doping. Alguns suplementos são contaminados, e não pensem porque é importado que não, sim.
Existem vários estudos em nível internacional, na Europa, nos Estados Unidos, mostrando contaminação de suplementos por esteroides anabólicos, por diuréticos, por estimulantes. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque as pessoas se atiram. O senhor acha que isso deveria ser vendido assim livremente? Olha, isso é uma questão realmente que merece uma análise mais profunda. Existe uma regulamentação da Anvisa que libera os suplementos após a avaliação, mas eu acho que talvez tivesse que ter um critério um pouco mais rigoroso, assim, no sentido, especialmente esses suplementos que possam ter a contaminação, que a gente sabe quais são, os que tendem a ter uma contaminação. Eu acho que deveriam ter um cuidado, mas eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de que o suplemento não é inócuo, ele causa efeitos e pode causar para-efeitos, né? Então, tem que ter muito cuidado. Eu acho que começa, sim, por uma alimentação equilibrada, uma alimentação bem orientada. A partir disso, a gente, nas avaliações, pode constatar uma ou outra deficiência e suplementar, mas tem que ir com cuidado, sim. Nós tivemos um fato no Brasil que mudou, acabou mudando inclusive leis, que é o caso Serginho, né? O zagueiro do São Caetano, que acabou falecendo no Morumbi, uma tragédia, enfim, naquele episódio, alguns anos atrás. Essa prevenção, batendo sempre nessa questão até da suplementação, essa prevenção, ela conseguiu, esse fato, essa tragédia, conseguiu mudar a história da medicina esportiva? Ou isso acabou não gerando nada, os problemas continuam e nós estamos vendo bombas relógios aí em alguns clubes? Não, mudou. Certamente mudou. Eu me lembro muito bem que nós brigamos muito nos clubes. Eu, particularmente, quando subi ao profissional do Internacional em 97, coloquei como questão indiscutível a necessidade da avaliação cardiológica. Veja, em 97 a gente ainda não tinha como padrão. Eu sei que outros colegas haviam já feito anteriormente, lá nos anos 70, inclusive tinha até a esteira ergométrica antiga, estava lá no Beira-Rio quando cheguei lá, mas eu sei que sempre houve muita resistência, né? E eu sei que muita gente não levava isso em consideração, e eu digo, eu estava à época na presidência da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, foi 2004, né? Eu era presidente eleito da Sociedade Brasileira e assumi em 2005, e nós organizamos um fórum sobre medicina do futebol. Antes do evento, o fórum foi depois do evento, nós começamos a organizar antes do evento, Serginho. E aí, claro que teve uma repercussão, um fórum muito grande, né? E a partir daí nós fizemos um posicionamento a respeito do que precisa ter de avaliação e seguindo posicionamentos internacionais, a gente sabe que na Itália tem uma região, a região do Vêneto, tem uma prevalência de uma cardiopatia congênita muito alta. Então, na Itália, sim, é lei fazer eletrocardiograma na jovem criança que está começando a prática esportiva. É lei, é obrigatório, né? E a gente mesclou um pouco do consenso europeu com o consenso americano, que os americanos analisam muito a questão financeira, acham que não é uma boa relação custo-benefício fazer eletro em todos, mas hoje a tendência é seguir a linha europeia de se fazer. Então, mudou sim no Brasil hoje, pelo menos os clubes de ponta não se vê como não fazer. E tu vai lembrar bem que quando tu está na Federação Gaúcha, nós tentamos implementar em 2013, Mas é regra agora, no Campeonato Gaúcho da Série A, já de alguns anos para cá, os clubes são obrigados, pelo menos na época que eu estava na diretoria de futebol do Cruzeiro, era obrigado a fazer os exames em todos os atletas antes do campeonato. Exatamente por essa ação do Dr. Félix. 2013... Acho que isso continua valendo, acredito eu. Eu espero que sim. Na verdade, em 2013 a gente fez, inclusive, um movimento de que o Instituto fosse
apoiasse essa atividade nos clubes que tivessem mais dificuldade. Lembro né? que nós tivemos que correr lá no Cruzeiro para atender essa demanda dos exames cardiológicos antes da competição. Então, assim, mudou para melhor, né? A gente vê poucos casos e às vezes, na própria Europa, agora, ano retrasado, eu acho, do futebol italiano, faleceu um jogador, e a Itália, assim, é o país que tem o maior rigor, né? Mas aí o cara teve uma miocardite. Isso expande para os outros esportes também. Esse modelo, esses atletas, porque hoje, por exemplo, eu fico imaginando que não deve ser um treinamento para um triatleta. Ele obrigatoriamente, ele tem que passar por isso. Deveria. Maratonista. Deveria. Maratonista. Deveriam. Tá? Hoje a gente acompanha um grupo de triatletas que está se preparando para o Ironman em maio, né? E alguns não tinham feito ainda esse tipo de avaliação, né? Então aí vai, né, voltamos à pergunta do Valdir. Os atletas, uma pessoa que vai submeter a um esporte Desse padrão. dessa intensidade, não tem como não passar por uma avaliação completa. Aí sim, assim, porque aí, né, e aí também é a questão, né, do ser humano. Os caras gastam, vamos pegar aí o exemplo do triatlo. Quanto custa uma bicicleta? O preço de um carro. Hein? É, o preço de um carro. Nesse padrão. E aí, então, tu apresenta, assim, para ele um projeto de avaliação que custa lá R$3.000, uma avaliação completa. Exames, avaliação do médico, avaliação do nutricionista, avaliação do fisioterapeuta. Ah, não dá, muito caro. Não faz pelo convênio. Sou atleta. Não faz, eu sou atleta amador, entendeu? Então, ainda a saúde não está em primeiro lugar, nem para a pessoa. A sua própria saúde não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está seu equipamento. É. Tá? Então, a gente não tem ainda, César, essa prática. Tem muita gente que faz aí esporte como maratona, triatlon, que tem uma exigência enorme e não se prepara. E às vezes, então, o pessoal toma um susto. A luta está mais ou menos nessa linha, né? Está mais ou menos nessa linha. A gente tem ainda, a luta é muito comum o atleta lesionado mesmo. Sim, né? sim. O que vai nos procurar é o atleta lesionado, Que já quebrou. que já quebrou. Para avaliar, a gente tem feito alguns movimentos com o pessoal do jiu-jitsu, aí no sentido de criar um mecanismo que a gente possa, pelo menos, fazer uma avaliação básica inicial desse pessoal. Nós temos algumas provas extremas no Rio Grande do Sul. Tem uma corrida que vai da Praia do Cassino até o Chuí, pela beira da praia, são 200 e poucos quilômetros. Tem a famosa TTT, todos os verões, uma prova muito badalada no Rio Grande do Sul, que é de Torres a Tramandaí, são 86 quilômetros, 88 por aí. Por aí. E aí, voltando à pauta inicial do programa, existe limite? Pode um ser humano correr 88 quilômetros solito? Pode, né? Eles Deve? correm, né? Bom, se deve, é que assim, tem uma série de questões envolvidas. Fisicamente, fisiologicamente, parece que pode, se eles conseguem. Treinando bem, se alimentando bem, suplementando bem, né? Porque aí sim, aí esse atleta que vai fazer os 84 sozinho, né? A Daniela Santa Rosa, que já ganhou 4 ou 5 vezes e já fez avaliação conosco, ela vibra com isso, né? Então, tem o aspecto psicológico, né, da motivação. A gente não sabe qual é o limite, né? A gente não tem, assim, um teto, né? A gente sempre tem o desafio e realmente, mas isso depende de vários fatores. Entrando um pouco nessa questão que o Hernani falou dessas super provas, Ironman, travessias, e um pouco nos bastidores da medicina. Qual foi a maior loucura que um paciente já chegou e disse para o senhor: olha, doutor, vim consultar para o senhor porque eu quero fazer tal coisa? Qual foi a maior loucura? Eu não sei, quando ele falou eu acho essas todas loucuras, né? Os caras que vão fazer essa prova, essa lá que pega todo o Rio Grande até São José do Norte. até São José do Norte, até Santa da Vitória. Praia do Cassino ao Chuí. Da Praia do Cassino ao Chuí. Tem um paciente meu que fez essa prova e me trouxe o troféu dele, as fotos de como é que ficaram os pés dele depois dessa prova. Né? Para mim, isso é loucura, mas claro que a gente tem que respeitar o desejo da pessoa e ter um critério para avaliar, né, a condição dela.
Eu acho que loucura é quando a pessoa, assim, não tem a condição e, eu vou de qualquer jeito fazer, né? E, às vezes, a gente se surpreende e as pessoas fazem. Chegam esgualepada, a gente tem que botar tudo em dia depois, né? Mas eu não estou me lembrando, assim, de um caso. A gente sempre teve muito desafio na questão, assim, do atleta que a gente avaliava, por exemplo, no futebol. Olha, tu não tem condições de jogo. Não, mas eu vou. E tinha atletas que iam e davam conta do recado, né? Tem casos de atletas que realmente se superavam e a lesão, que era uma lesão que na maioria dos casos ia tirar esse atleta da condição, né? Vou citar um exemplo aqui, o Christian, né? Nós fizemos um jogo de Copa do Brasil em Minas Gerais, ele fez um entorse de joelho, lesou o ligamento. Bom, lesão de ligamento medial é 1 semana, 10 dias no mínimo de repouso. E ele, não, doutor, vamos fazer fisioterapia direto. E no fim de semana estava jogando aqui. E a lesão do Fabiano? Saiu mancando no segundo tempo, mas jogou, fez gol, fez a parte dele. E a lesão do Fabiano no Grenal de 97? A lesão do Fabiano... Ele estava lesionado antes do Grenal e jogou o Grenal para a felicidade geral da nação colorada. Esse bastidor eu não sei, porque eu não estava quando foi decidida essa... Eu fiquei tão surpreso quanto a torcida, porque eu não estava no clube não era o meu turno. Fugiu da pergunta. Não, eu na verdade não estava, cara. Eu fui surpreendido também com aquela decisão. São as histórias incríveis do futebol, né? Isso aí é uma história que vai ficar para a história. Tem muitas Já histórias. está na história. Nós temos o esporte lá, meninas de 5 anos fazendo judô, fazendo ginástica, e nós temos também o esporte, por exemplo, um exemplo de todos nós aqui, o Antokal Biderman, que nada com 95 anos de idade. Falando para quem é sedentário agora, quem tem lá os seus 40 e poucos anos, não pratica esporte há 20 anos, o corpo se recupera? Sim. Alguém pode nascer aos 50 anos? Pode. Do ponto de vista esportivo? Pode porque, assim, nós temos uma carga genética que todos nós trazemos. Se nós nunca estimulamos, tudo bem, não vai se desenvolver. Mas a partir do momento que nós estimulamos, alguma resposta vai ter. Claro que quanto mais tarde, a tendência é essa resposta ser menor, né? Mas sem dúvida nenhuma. E o grande exemplo que eu trago aqui, que foi o exemplo que me alertou quando eu fiz a minha formação para o resto da população. Porque, como eu comentei, comecei já no futebol, né? E quando eu fui fazer a minha especialização, eu fui, então, nos meus primórdios, lá fazer um estágio em cardiologia esportiva, que era reabilitação cardíaca. E aí, assim, o cara faz um infarto, bota umas pontes safena, faz uma angioplastia e chega para nós todo balhado, super assustado, né? Fumante, sedentário. E aí, em 3 meses, se o cara segue um programa de reabilitação bem orientado, o cara já está muito bem. Já está caminhando com uma velocidade de 6 km por hora. Tem casos, muitos casos, que no 3º mês eles já estão trotando, né? Então, claro, depende muito de cada caso. Mas esse é um exemplo, assim, bom, se esses caras que sofreram um infarto, que eu vou te dizer, e aí eu tenho 3 exemplos vivos, assim, lá. Um que foi meu estudo de caso, quando eu fiz o curso de especialização, que fez revascularização em 86, está até hoje lá. E tem 2 trissafenados. Foram 3 vezes, e os 2 estão lá fazendo exercício, que não quer dizer. Tem sim como ganhar uma condição física bem melhor da atual. Se vai ser ótima, para ele vai ser ótimo, porque a gente sabe que um indicador de saúde fundamental é o consumo máximo de oxigênio, que a gente mede naquele teste de esforço com medida de gases, né? Esse é um indicador tanto para a saúde quanto para a performance. Então,
O Hernani quer correr a maratona e tal. O VO2 dele tem que estar ali por 45, 50 pelo menos para ele aguentar. Senão não vai. Claro que o pessoal do triatlo, nós fizemos uma avaliação, teve um que bateu 72, outro 78. Aí é extra classe. Mas a gente sabe que indivíduos que têm um VO2 abaixo de 20, 17, ele está em risco. Então, ele tem que melhorar a condição física dele, porque ele melhorando a condição física dele, ele diminui o trabalho do coração. Então, sem dúvida nenhuma que qualquer indivíduo vai ter benefício. Pode ser que tenha um ou outro caso excepcional de uma contraindicação absoluta, é raríssimo, contraindicação absoluta. E pode ter aqueles que a gente precisa direcionar muito bem a atividade física, o exercício físico, para que ele possa ter benefício sem ter um risco de Precisamos ir no instituto, nós três. Vamos fazer um testezinho aí. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu sou testemunha disso, sou prova disso. Comecei a correr há 1 ano e 5 meses. Fui lá fazer a avaliação com o Dr. Félix. Hoje corro 10 quilômetros, relativamente bem, mas eu quero correr 21. Esse é o meu objetivo. Eu quero correr uma meia maratona no ano do meu cinquentenário. Então, está na hora de reavaliar. E é possível, Eu nunca tinha corrido 500 metros, quanto mais 10 quilômetros. Doutor, o senhor falou, um outro assunto, o senhor falou em carga genética, e quando a gente estava falando em doping, também o Walter falou sobre a questão de como, de técnicas para evitar lesões. As terapias genéticas e o doping genético, eles hoje, até que ponto eles são realidade dentro do esporte? Olha, hoje em termos de doping genético existe assim existem já alguns critérios na UADA no sentido de acompanhar se existe realmente essa modificação genética dos atletas. Por isso existe hoje o chamado passaporte biológico, que é um acompanhamento longitudinal de atleta. Então, assim, se coleta o sangue desse atleta e através das alterações, algumas alterações no sangue, se observa se houve algum tipo de manipulação. Então, assim, atletas de primeira linha, que ganham muita medalha e tal, esses atletas são monitorados longitudinalmente. Então, existe esse cuidado. As terapias ainda estão em fase muito de estudo, de investigação, de pesquisa, ainda não chegaram de forma ainda cotidiana para nós na medicina do esporte. Falando sobre essa questão do passaporte, né, genético, as punições vêm sendo retroativas no esporte, né? Esses tempos, a Jamaica do Bolt perdeu uma prova de revezamento porque um dos atletas do quarteto foi, 2, 3 anos depois, identificado uma mudança genética no sangue dele. Vai ser cada vez mais comum a gente ver assim, olha, o resultado que a gente está vendo aqui nos Jogos Olímpicos, daqui a 4 anos, pode ser diferente? Sem dúvida. Daqui a 4, daqui a 8 anos, sem dúvida, isso é uma determinação da UADA, porque à medida que a gente melhora a pesquisa, qualifica a tecnologia, se encontram coisas diferentes. E aí se vai atrás, se volta no tempo, está tudo lá estocado para ser analisado. O Brasil recentemente herdou uma medalha de bronze no revezamento na Olimpíada de Pequim. Foi da Jamaica. Exatamente. Quer dizer, Faz anos isso. Hein? Faz anos isso. Sim, foi na Olimpíada 2008. de Pequim. 8 anos. E a relação do doping com o futebol, né? O futebol tem alguns casos de doping aí, nós estamos inclusive vivendo um aqui, né, com o Guerreiro, que agora em abril ele vai ser liberado para jogar. Mas até que ponto o fato de não ter a punição esportiva, ter só a punição para o atleta, isso não cria uma distorção em relação, por exemplo, à seleção da Jamaica, que foi eliminada toda pelo doping de um atleta? Até que ponto a punição no futebol ela é diferente e ela prejudica? Assim, no futebol, quando é um atleta, né, aconteceu, por exemplo, ano retrasado, acho. Foi 2016 com o Inter, né? Com o Inter, né? 2 atletas. 16 ou 15, acho que 15. Não, acho que foi 16. Foi o Newton e o Wellington. 16 foi o ano que caiu, foi um ano antes. Isso, 2 atletas. Né? Aí o clube, o que aconteceu?
o clube foi acionado e foi realizado o controle de doping em todos os atletas, para realmente ver se tem uma interferência do clube. Não teve mais nenhum atleta. Se tivesse mais um atleta, de todos os atletas, se por acaso tivesse mais um atleta que fosse constatado, o clube seria punido. Seria punido. Esportivamente. Inclusive, assim, hoje na legislação da UADA já tem punição para o médico, para o profissional, seja ele de que área, que está junto com o atleta, que fornece, ou se for pego levando na bolsa alguma substância ilícita no local de treinamento. Tá? Então, hoje a punição está sendo cada vez mais abrangente. Doutor Félix, o tempo do programa infelizmente esgotou. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente, agradecer aos colegas de bancada pela companhia e, claro, agradecer muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima.